Fala rapaziada do canal TV Clubista, Igor aqui. Então rapaziada, tamo aqui para mais um vídeo novo. Dessa vez a gente vai fazer um pré-jogo dos jogos de sábado da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu e o Thiago a gente vai estar falando só dos jogos de sábado. E amanhã, no sábado, a gente vai estar postando sobre os jogos de domingo e segunda-feira. Então, vão ser por partes. Hoje a gente vai estar falando só dos jogos que vão acontecer no sábado. Eu vou falar do jogo do Botafogo e Flamengo, é, Palmeiras e Santos e Coritiba e Bragantino. Eu vou estar falando desses três jogos e o Thiago vai falar dos outros dois. Então, para hoje, o que eu vou falar para vocês, vou começar aqui falando do jogo do Botafogo e Flamengo, né, que é um clássico carioca. Ambos times não estão na melhor fase, né, que poderiam estar, né? O Botafogo vem de uma crise interna do clube já tem um tempo, né? Já tem uns 2 meses aí que o Botafogo vai entrando numa crise, eliminado pelo Cuiabá na Copa do Brasil, não ganha desde outubro. Então já são aí 9 jogos aí sem ver uma vitória, né? Vindo de derrotas, empates. Nos últimos jogos retrospectos são só de derrotas, então é uma situação complicada para o time do Botafogo. Já o Flamengo vem de vitória no Campeonato Brasileiro, mais de 2 empates em Libertadores, que acabou acontecendo a eliminação na Libertadores, então também não está numa fase assim de se elogiar a equipe do Flamengo. Pelo que eu vi, né, as escalações prováveis assim, nenhum dos times tem nenhum desfalque muito absurdo. O Flamengo deve vir sem o Gabigol, mas tem o Pedro. O Gabigol ainda é dúvida se vem ou não. O Thiago Maia segue machucado. Não é nada que seja notícia nova assim para os torcedores. E o Botafogo tem o desfalque do seu goleiro, o Gatito, mas também já está há muito tempo sem jogar, também não é novidade. As formações devem vir. A do Flamengo deve ser a mesma formação que usou contra o Racing, só mudando o Vitinho, colocando o Pedro, que agora já deve estar 100% para entrar. Entrou no segundo tempo do Racing porque não estava 100%. Já deve estar iniciando esse jogo agora no Brasileiro, que eu acho que é um belo reforço para o time do Flamengo, porque é um jogador de um toque, é um jogador que faz um pivô bom, é um jogador ali que sabe o que fazer com a bola ali na frente. Foi o que faltou muito pro time do Flamengo nesses últimos 2 jogos. O Flamengo com o Gabigol lá no jogo do Racing fez um gol, né? Tendo um centroavante ali para marcar o gol. O Flamengo ele sente fica um time mais ofensivo, um time mais confiante, autoconfiante. Porque se você vê assim os jogos que o Flamengo jogou tanto sem o Pedro, tanto sem o Gabigol, o Flamengo acabou criando menos na partida do Coritiba, que sem os dois o Flamengo conseguiu anotar 3 gols. O Bruno Henrique ali acabou marcando dele logo no começo e depois perdeu um caminhão de gols. Mas não tô aqui para falar desse jogo, mas sim do que a equipe assim pode propor. O Flamengo eu acho que vem favorito para esse jogo. Além de não estar na sua melhor fase, é um time melhor do que o Botafogo, é um time que está propondo mais jogo que o Botafogo. Porém, o Botafogo vem de uma fase ruim, mas é um time que joga melhor contra equipes que gostam de propor jogo. O Botafogo gosta de ser um time que vai ser atacado e sair para contra-ataque. Ou seja, o Botafogo é um time que sofre dificuldade para jogar, que tem dificuldade para jogar contra times pequenos e um time que joga mais fácil contra times grandes, porque gosta de ser atacado. Tanto que se você for ver, uma das únicas vitórias que o Botafogo tem no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é um time que está na frente da tabela. Então, mesmo com sem desfalques assim, eu acho que o favorito para essa partida assim é o Flamengo, por causa do retrospecto e também pelo time ser um time melhor e o Botafogo tá numa crise interna. Porém, o Botafogo pode surpreender endurecendo o jogo e trazendo bastante dificuldade para o Flamengo. Então, para mim o favorito realmente é o Flamengo, mas tem o porém do Botafogo poder surpreender. Tem o menino Caio Alexandre que vem jogando muito, sendo o destaque assim, individual do Botafogo, porque em si o destaque coletivo não tá rolando na equipe. Mas é isso que eu tenho pra falar desse jogo. Pra mim vai dar Flamengo e é isso. Então, rapaziada, continuando aqui agora falando do jogo do Santos e Palmeiras, né? Jogo na casa do Santos. Então, os dois times vêm de uma fase boa, ambos classificados para as quartas
da Libertadores, o Palmeiras passando pelo Delfim com a goleada de 5-0 e o Santos passando pela LDU, ganhou fora, ganhou dentro de casa. Então também são dois times que vêm de uma fase boa, vêm de resultados bons. O Santos vem de uma vitória importante, né, de 4-2 ali, chegando pertinho do G4. Empata em pontos com o Palmeiras, inclusive, né, vem de uma vitória de 4-2 em cima do Sport, partida do Campeonato Brasileiro. Não foi a última que jogou, mas foi a última do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem de um 3-0 contra o Atlético Paranaense. Também não foi a última partida que jogou, a última foi o 5-0 contra o Delfim. Então, ambos times vêm de partidas com bastante gols, né? Dentro do Brasileiro, tanto quanto na Libertadores. São dois times que vêm bastante forte disputando ali vaga no G4. Só que o Santos e o Palmeiras eles estão empatados em pontos no Brasileirão. Só que o Santos vai jogar a 24ª rodada e o Palmeiras vai chegar à sua 23ª. Tá? Tem um jogo a menos. O Palmeiras está com 22 e o Santos com 23. O Palmeiras vem com um caminhão de desfalques para essa partida, né? Marcos Rocha, Renan, até o próprio técnico Abel estão com corona, com Covid. O Danilo, o Gabriel Menino estão suspensos. O Gustavo Gomes está suspenso pelo STJD. E o Patrick de Paula, Felipe Melo, Wesley, Luan Silva, Luiz Adriano estão no departamento médico. Já o Santos tem o desfalque do Vladimir, do Sanches e do Raniel no departamento médico e o do Jobson que está suspenso. E o Palmeiras também deve poupar o Gustavo Scarpa e o Rony para esse jogo, talvez por algum caso de desgaste. Isso eu não cheguei a ver o motivo em si desses dois jogadores serem poupados. Para mim, o time do Palmeiras ele vem favorito pela fase absurda que vem tendo, né? Vem fazendo goleadas, propondo o jogo. Rafael Veiga jogando muito, Rony jogando muito, deve ser poupado. Patrick de Paula também que tá no departamento médico. Então, mas mesmo assim tem grandes jogadores para propor jogo. Tem o Gabriel Veron que jogou muito a partida passada. Tem o William Bigode que fez gol. Então, tem Zé Rafael, tem bastante gente aí que eu acho que pode suprir essa ausência. Já o Santos vem com o Marinho, né, Soteldo, que jogam muito, tem jogado, vem de uma fase espetacular, o Marinho principalmente. Deve vir com o Caio Jorge também no ataque, deve repetir a formação, só colocando o Marinho para jogo, o Marinho para jogo não, o Soteldo para jogo que entrou no banco contra o Sport. Deve vir com a mesma formação mais ou menos que jogou contra o Sport no Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, esse jogo, mesmo sendo fora de casa, sendo um clássico, né, o clássico da saudade, sendo um clássico, o Palmeiras deve ganhar esse jogo, em si pela fase, o modo que o Palmeiras está propondo o jogo, que é um modo bastante agressivo e ofensivo. Eu acho que o Palmeiras vem bem, vem forte para esse jogo e deve sair com a vitória sim. Então, rapaziada, agora passando para fechar a minha parte das análises, vou falar de Coritiba e Bragantino. Então, rapaziada, esse jogo que é um confronto direto na parte de baixo da tabela, né? Como eu acabei de falar de Santos e Palmeiras, que foi um confronto direto na parte de cima, né? Buscando vaga ou até título do Campeonato Brasileiro, buscando vaga na Libertadores ou até o título. Agora eu vou falar de um confronto da parte de baixo. O Coritiba que se encontra dentro da zona de rebaixamento e o Bragantino que está ali nas redondezas tentando abrir o máximo de pontos possível para não voltar ali para a zona de rebaixamento na qual posição eles já estiveram. Na minha opinião, eu já vou falar logo agora de começo, o Bragantino eu acho que vem mais forte para esse jogo, é um time que vem de bons resultados, empatou com o Fluminense dentro do Maracanã, ganhou de 4-0 do Bahia, é um time que vem tendo destaques individuais como Claudinho, o Ítalo, centroavante, Arthur, o Léo Ortiz, o zagueiro, o volante Raul também, que tem jogado bem. Já o Coritiba vem com o Giovanni Augusto, o Matheus Galdesani também jogando bem, mas o Giovanni Augusto tem sido o principal destaque. Tem o atacante bem experiente, o Ricardo Oliveira e Santos. Então, eu acho que vai ser uma partida em termo equilibrada, só que eu acho que a equipe do Bragantino, por ser mais organizada, né, é um projeto novo, é um time novo,
Eu acho que demorou um pouco a se encontrar, mas está começando a se encontrar agora nessa parte do campeonato. Vem de bons resultados, empatou com o Santos, goleou o Bahia, empatou agora com o Fluminense. Então eu acho que são bons resultados para o time do Bragantino. Então eu acho que o Bragantino vem favorito sim. O Coritiba vem de duas derrotas. Uma derrota dentro de casa pro Corinthians e uma derrota fora de casa pro Flamengo de 3-1. Então eu acho que se você for olhar resultado e também jogadores, estilo de jogo, modo de como vem jogando, em todos esses quesitos o Bragantino se torna favorito. Mesmo sendo um jogo dentro do Couto Pereira, não tem a presença da torcida, aquela pressão que também influencia bastante. Então eu acho que o Bragantino sai vitorioso nessa partida por ter um elenco melhor nesse momento do campeonato, ter mais destaques individuais e tá conseguindo propor mais jogo do que o time do Coritiba tem proposto. Vai ser um jogo difícil porque ambos times querem sair de baixo. Mas o Bragantino ali já está se livrando, ganhando essa partida, chega a 30 pontos, consegue abrir uma distância boa da zona de rebaixamento, quem sabe beliscar uma vaga ali na Sul-Americana, ou se conseguir bons resultados daqui para frente, pode até chegar ali perto do G6, G5, mas isso é papo mais lá para frente. Para agora eu acho que é isso, o Bragantino deve ganhar esse jogo sim, mas não deve ser um placar absurdo, um 5-0, 4-0, talvez um 2-0, 2-1. Mas, na minha opinião, o Bragantino sai vitorioso dessa partida por todos esses fatores que eu acabei de dizer. Então é isso, vou passar agora pro Thiago falar da parte dele, dos jogos. E é isso, rapaziada. Valeu! Fala galera do canal TV Clubista, aqui quem fala é o Thiago. Hoje estou trazendo mais uma análise aí pro canal. Dessa vez falando dos jogos de Bahia e Ceará, clássico nordestino, pela 24ª rodada, e Fluminense Atlético Paranaense, também outro jogo da 24ª rodada. Ambas partidas vão ocorrer nesse dia 5 de dezembro, nesse sábado às 7 horas. Então os jogos vão acontecer simultaneamente. Começando aí, falando do jogo do Bahia contra o Ceará, jogo na Fonte Nova. Bahia não vence o Ceará 6 jogos, são 6 jogos de invencibilidade da equipe cearense em cima do tricolor baiano, incluindo aqueles 2 jogos da final da Copa do Nordeste, que na ocasião o Ceará venceu por 3-1 e 1-0 jogando fora de casa. Então são 6 jogos que o Bahia não vence o Ceará de jeito nenhum. Os torcedores estão loucos para acabarem com esse tabu. Elber e Anderson Martins são dúvidas para a partida. Acredito que não devem jogar. Não, então o técnico Mano Menezes não deve ter Elber nem Anderson Martins para a partida contra o Ceará. Então Lucas Fonseca segue em recuperação de lesão muscular. Não joga também. Lucas Fonseca mais um desfalque para a equipe do Bahia, sem contar os outros 3 que estão com Covid-19, estão fora por Covid-19. Zeca, Juninho Capixaba, que tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro, o lateral esquerdo do Bahia, e o Ronaldo também não vão jogar, por estarem com Covid, né? Então, restando essas opções, o técnico Mano Menezes, acredito eu, que deve entrar aí no jogo com 4-3-3, usando 2 volantes, Gregory e Edson. Então, o Bahia deve jogar com Gregory e Edson como volantes e o Danielzinho mais ofensivo, fazendo o papel de um meia criador pro Bahia. O Bahia também pode ter 2 estreias nessa partida, do meia Juan Ramírez e do atacante Gabriel Novaes. Então fica de olho aí que o Bahia pode ter essas 2 estreias. Devem começar no banco, mas podem entrar no decorrer da partida. É um confronto direto para a parte de cima da tabela. Bahia está em 13º, Ceará em 11º. Ambos times, se vencerem, chegam à 9ª posição. Então é um confronto direto, uma briga pela parte de cima da tabela. Acredito que os 2 times hoje pensem em ficar ali na zona de classificação da Sul-Americana, mas com essa vitória podem até pensar em beliscar uma vaga para a próxima Libertadores, né? Bahia vem de 2 jogos sem vencer. No último jogo do Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo de 3-1 dentro de casa. E na última partida da Sul-Americana, nessa semana, empatou com a União Santa Fé em 0-0, mas se classifica para a próxima fase, vai enfrentar o Defensa e Justiça, que eliminou o Vasco ontem. Então, próximo confronto do Bahia na Sul-Americana é contra o Defensa e Justiça. Falando agora do Ceará, da equipe cearense, que vem numa boa fase, uma excelente fase, da equipe do Gordiola, do técnico Guto Ferreira. 4 jogos sem perder, mas 3 empates nesses 4 jogos, né? Venceu apenas um dos últimos 4, com 3 empates.
3 empates contra 3 times que brigam lá na parte de cima da tabela. Palmeiras pela Copa do Brasil, São Paulo pelo Brasileiro, Atlético Mineiro também pelo Brasileiro, e venceu o Vasco na última rodada por 4-1, um show do Ceará, da equipe alvinegra. No caso, é alvinegra cearense, porque o Vasco deu um show de horrores. O Ceará conta com o retorno aí do meio de campo Fernando Sobral e o zagueiro Thiago Pagnussá. Então, são 2 jogadores que voltam para a equipe do Ceará, 2 jogadores importantes. Fernando Sobral, um dos reis do Cartola esse ano, assim como o Vina no time do Ceará. Cumpriram suspensão na última partida contra o Vasco, não enfrentaram o Vasco, então foram desfalques no último jogo. O lateral direito, Eduardo, não vai jogar contra o Bahia, então esquece Eduardo. Na lateral direita, não vai jogar por suspensão. Ele foi suspenso por chutar a cabine do VAR, assim como o Gatito Fernandes. Então, pegou 3 jogos de suspensão, não vai jogar também contra o Bahia. E acredito que o Charles também não deve jogar por um trauma no pé direito. Charles cortado também do jogo. O Viseu, caso do Viseu, que foi contratado para o Ceará, um bom centroavante, um centroavante de nome para a equipe do Ceará, é importante para o restante do Campeonato Brasileiro. O Ceará que faz um bom campeonato. O Viseu continua tratando de uma lesão na coxa. Então, também fora do jogo contra o Bahia, o Felipe Viseu deve jogar com o Kleber lá na frente. Acredito eu que jogue com o Kleber lá na frente. Então, sabendo desses 4 jogos, sem perder do Ceará, o meio de campo muito organizado, principalmente com o Vina, os contra-ataques do Ceará são muito, muito perigosos. Então, eu acredito que seja uns 2-1 para o Ceará. Aposto na vitória da equipe cearense, por vir dessa sequência, por estar apresentando um futebol melhor. Mas como é um clássico, né, tudo pode acontecer. Tô aqui para dar um palpite. Então, Ceará 2, Bahia 1 lá na Fonte Nova. Jogos mais importantes da rodada, na minha opinião, né? Fluminense Atlético Paranaense no Maracanã nesse sábado. Um jogo extremamente importante para o tricolor carioca, que busca ali a ascensão no G4, busca aí uma vaga na Libertadores. Isso não é segredo para ninguém. Então, o Fluminense empatou o último jogo, perdeu a chance de entrar no G4 contra o Bragantino, empatou em 0-0 com o Bragantino no Maracanã e perdeu a oportunidade de ficar ali entre os 4 primeiros naquela zona da fase de grupos da Libertadores direto, e isso acabou frustrando a maioria dos torcedores do Fluminense. O Fred continua vetado, não vai jogar, uma lesão no tornozelo, tira ele de mais uma partida, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Mas a notícia boa para a torcida do Fluminense é a volta de Hudson, que deve entrar no lugar do garoto André, que fez a última partida contra o Bragantino. Egídio, que deve entrar no lugar do Igor Julião. E Michel Araújo também deve ser titular na equipe do Flusão. O Fluminense deve entrar no 4-3-3, como sempre, né, com o Nenê, Martinelli e Hudson. Martinelli e Hudson jogando um pouco mais recuados, e o Nenê mais ofensivo, fazendo aquele papel de criador. No ataque deve ser Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo. Então, um ataque bastante veloz com Marcos Paulo e o Wellington Silva. E o Michel Araújo também, acredito que traga muita velocidade para o time do Fluminense. Deve usar o Marcos Paulo, o treinador da Rama deve usar o Marcos Paulo como centroavante e o Michel Araújo e o Wellington Silva como pontas. É a minha opinião. Eu acho que deve acontecer isso. E o Fluminense vem aí de 2 jogos sem perder, a vitória contra o Inter por 2-1 no Beira-Rio, excelente resultado, e o empate contra o Bragantino por 0-0. Então o Fluminense vai em busca da vitória, vai em busca desses 3 pontos para entrar no G4. Podendo entrar e chegar na 3ª posição, inclusive passando o Flamengo, sim, com 2 jogos a mais, mas podendo passar o Flamengo aí nessa rodada. O Atlético vai com seu time titular, vai com força total, vem com 8 jogadores recuperados da Covid-19. Depois de um surto de Covid no elenco, o Atlético voltou com seu time titular. Santos deve ser o goleiro titular, substituindo o Bento, que fez ótimas atuações nas últimas partidas. O Bento se mostrou um goleiro apenas 21 anos, se eu não me engano. É um goleiro bastante seguro, jogou muito bem contra a equipe do River Plate. Christian
suspenso, não joga. O volante Christian tomou o terceiro cartão amarelo. Mas Jonathan, Vitinho e Márcio Azevedo também não vão jogar. Estão se recuperando de lesão no departamento médico. O Atlético Paranaense, que enfrenta aí uma crise de 3 jogos sem vencer. Não vence há 3 jogos o Atlético Paranaense, incluindo os 2 jogos contra o River Plate e a derrota por 3-0 contra o Palmeiras. Vencendo, fica na 9ª posição. Jogo importante para o Atlético Paranaense, então também vai em busca do resultado. Visando essa análise, então, dá para concluir que vai ser um jogo bastante pegado, vai ser um jogo muito duro. O Fluminense voltando com 3 jogadores recuperados, Hudson, Egídio e Michel Araújo, reforçando bastante aí a lateral esquerda, que foi ocupada por Igor Julião, que é de origem lateral direito, mas então Egídio volta para a lateral esquerda, Hudson volta para o meio campo, Michel Araújo volta para o ataque, e o Atlético Paranaense volta com seu time titular. 8 jogadores recuperados de Covid-19, então o Atlético Paranaense volta com força total contra o Fluminense. Acredito num jogo pegado, um jogo bastante duro. Vou dar o resultado aqui no meu palpite, 1-1, vai ser bastante imparcial. Acredito que as 2 equipes façam uma partida muito dura e o resultado seja esse aí mesmo. O Fluminense vai para a 7ª posição, passa o Grêmio, e o Atlético Paranaense continua na 12ª posição. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Mais uma vez eu tô pedindo isso. Deixa o like aí, compartilha aí para quem você quiser. E a gente se vê nas próximas análises. Acho que amanhã já vai ter uma análise dos jogos de domingo e segunda-feira. Então fica ligado aí no canal. Valeu!